mais um episódio do Papo de Mulher Madura e Inteligente. Este é o LilithCast, videocast que a gente faz com tanto carinho para mulheres maduras e também para aquelas que estão no caminho da maturidade. Eu e Lisley Carrillo. A gente sabe que a representatividade da mulher ainda é baixa em vários cargos de poder em nossa sociedade. Em geral, nós já somos maioria nos bancos universitários, é verdade. Na área do direito, por exemplo, a maior parte dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, é mulher. Mas menos de 20% ocupa a presidência das seccionais nos estados, por exemplo. Já nos tribunais, o número de mulheres juízes vem aumentando, mas existe uma especialidade no direito que parece ainda ser um feudo masculino, o direito penal. Quer ver? Me diga, quantas vezes você já viu um tribunal do júri, por exemplo, ser presidido por uma mulher, com mulheres advogadas de defesa e mulheres do Ministério Público atuando como acusação ao mesmo tempo? Ou ainda, um júri em que homens e mulheres estivessem pelo menos em igual número. É raro, né? Cena muito rara. Por que será? É isso, Flávia. E para falar sobre este assunto aqui com a gente, uma militante na área, a advogada Gabriela Silvestre, que é criminalista e também trabalha na ASBRAD, Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude. Conta pra gente, Gabi, como é que foi essa sua decisão de virar criminalista? E seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês, principalmente falando desse assunto que é algo que me traz uma inspiração, porque lá atrás eu não tive essas oportunidades de ouvir sobre isso, o que até dificultou inclusive a entrada na área criminal. Mas com relação à escolha, é curioso falar porque não sei o dia, que momento, o que aconteceu exatamente. Mas no geral, na faculdade, o direito penal é uma matéria que os alunos gostam muito. Eu sempre brinco, o pessoal gosta de tiro, sangue, porrada, briga, e acaba sendo aquilo que a gente acaba vendo no nosso dia a dia, né? Então, a identificação com a matéria em si já na faculdade. E quando eu fazia estágio, eu fiz estágio na Justiça Federal, e naquela época eu tive a oportunidade de assessorar ali o juiz dentro do gabinete. E uma das situações eu pedi para que eu acompanhasse uma audiência. Quando eu estava ali assistindo a audiência, o réu falava ali, ele começou a contar a história, começou a chorar, e aquilo me tocou de uma forma um pouco diferente. E fiquei pensando, né, de repente se fosse um outro advogado, porque ele defensoria pública a gente sabe que não tem, infelizmente, a condição de dar uma atenção específica para cada situação, e eu pensei, será que se fosse um advogado, ou se fosse eu poderia atuar de uma forma diferente por essa pessoa? E comecei a enveredar pelo estudo da área criminal, mas não comecei a minha carreira na advocacia criminal. Eu comecei advogando em escritórios, em outras áreas, e em determinado momento da minha vida eu pensei, se eu não mudar agora, eu não mudo nunca mais. E aí foi quando eu fiz essa migração para a área criminal especificamente. E você estava ainda terminando, já tinha terminado o curso de Direito? Não, você era estagiária. Eu era estagiária quando eu assisti a primeira audiência criminal e me apaixonei de vez. Saí da faculdade querendo direito penal, tanto que minha segunda fase da OAB foi o direito penal, porque é uma matéria que eu tinha muita facilidade de entender a dinâmica, de entender o processo em si. Mas, quando eu me formei, a primeira coisa que falavam pra mim, quando eu falava que eu queria ser advogada criminalista, era: isso não é pra mulher, você não vai conseguir, imagina, você com essa carinha, olha, você é tão novinha, tão bonitinha, o que você vai fazer numa delegacia? E querendo ou não, isso acabou atrapalhando um pouco essa minha escolha, né? Ficava, não com medo da profissão, porque isso eu nunca tive, mas com receio do que poderia acontecer, já que eu não tinha nenhuma pessoa próxima como referência. Então, eu não fui para a área criminal logo quando eu me formei. Optei por trabalhar no escritório, até porque recém-formado precisa pagar as contas, né? Não tem jeito, precisa ter o dinheiro para pagar a OAB. Então, eu advoguei em escritórios na área civil, empresarial por 1 ano e meio, mais ou menos. E aí, depois desse 1 ano e meio, eu falei, não tem jeito, não é isso que eu quero pra minha vida. E comecei a enveredar pra área criminal depois de mais ou menos 1 ano e meio de formada. No curso de Direito, as cadeiras de Direito Penal são sempre as mais atrativas, aquelas disciplinas que são mais empolgantes, todo mundo ama o Direito Penal, se eu bem me lembro. O direito penal e o processo penal, mas parece que acontece alguma coisa que as pessoas dizem assim, olha, o direito penal na teoria é maravilhoso, mas a prática, acho que eu vou advogar direito de família, deve ser porque eles não sabem o que é a baixaria de direito de família. Exatamente. Então, eu sempre brinco. Seguinte, se você quer barrar por uma audiência, você não tem que ir para audiência criminal, você tem para audiência de família, você tem para direito do consumidor, que a galera vai brigar pela panela, pela pensão do filho. O direito penal é diferente disso, dificilmente você tem grandes confusões.
Claro que tem aquelas situações que vão para a rede social, principalmente depois da pandemia, né, onde a maioria das audiências foram online, mas no geral não tem muita briga, tiro, porrada, baixaria. Bomba. Isso não existe muito na audiência criminal, não. Mas eu acho que todos nós, e sempre falo isso para os alunos, todos nós, a gente tem aquele parente, ou então algum amigo, ou aquela história que eu ouvi dizer de alguém que foi preso, de alguém que cometeu um crime, ou eu fui vítima de algum crime. Então, no geral, o direito penal ele atrai na faculdade, mas não pelo viés defensivo, mas pelo viés acusatório. Curiosidade também, né? Exato. Então, assim, aquela pessoa cometeu tal crime, por que ela saiu antes? Por que ele está sendo responsabilizado por isso e não por aquilo? Então, acho que a ideia do direito penal fazer com que as pessoas tenham tanto interesse é essa curiosidade de entender como que a lei se aplica na prática, se na realidade o crime é algo que faz com que a gente se assuste tanto. E assim, Gabriela, ou doutora Gabriela? Pode ser, Gabi. Tá. Gabi, essa palavra criminalística ou criminal, enfim, direito criminal, isso geralmente a gente associa, ou a grande maioria das pessoas associam ao masculino. Como é que foi para você esse processo de lidar com esse público masculino? Qual foi o seu primeiro cliente? Conta pra gente assim, qual foi o seu primeiro cliente? O primeiro cliente criminal foi o irmão de uma colega da época de estágio. E aí um processo bem simples, né, que a gente fala sobre receptação culposa, então uma coisa bem simples, que o procedimento em si também é bem simples. Eu lembro que a audiência é uma audiência que a gente chama de transação penal. Basicamente, quando a gente tem um crime de menor potencial ofensivo, uma pena bem baixa, de até 2 anos, vai ter um procedimento específico, que é o procedimento sumaríssimo. E aí eu me preparei, estudei aquele procedimento, aquela coisa toda, né? Li a lei ali na 99. Quando eu fui para a audiência e eu assisti, eu falei, o que está acontecendo? Que não é nada daquilo que eu estudei na teoria. Como assim a prática não é desse jeito? Então, minha primeira audiência me desmotivou, não no sentido do direito penal, mas como assim? É tão jogado. A gente está lidando ali com a liberdade, com a vida das pessoas. E por mais que naquele caso especificamente ele não teria outras consequências, existiam ali situações que têm consequências graves, né? Então, ver a forma como que o judiciário, a população em geral lidava com isso foi o que me deixou com mais vontade ainda de ir para a área criminal. Então, minha primeira audiência foi um caso bem simples de receptação. Basicamente, o menino tinha comprado celular, aquela história, né? Sem nota fiscal, sem nada, preço bem baratinho. E aí ele foi parado numa blitz e quando foi parado, pegaram o celular dele e identificaram que ele que era um produto ali de furto. E aí me lembrou até uma coisa, vocês falando isso agora, do direito penal. Na minha época de escola, eu sempre estudei em escola pública a minha vida toda, né? E toda vez quando eu saía com os meus amigos ali da escola, quando nós éramos parados pela polícia ali na região, os meus amigos homens, eles sempre eram parados e majoritariamente os meus amigos negros, eles... existia ali uma situação um pouco complexa, um pouco complicada. Eu olhava aquilo e eu falava assim, caramba, por que isso está acontecendo com eles? Talvez até lá atrás, antes mesmo de eu entrar no curso de Direito, eu já imaginava tentando fazer alguma coisa por essas pessoas, por não achar justo, né? Aquela ideia de fazer a justiça, mas não pelo viés acusatório, sempre foi mais pelo viés defensivo mesmo. Interessante. Mas recentemente você participou de um tribunal do júri que você teve uma condenação de 32 anos para um feminicida e você era a única mulher no tribunal. Quantos júris você já fez? Olha, ao todo a gente deve estar em torno de uns 15, 16 júris, mais ou menos. Mas como assistente de acusação foi o primeiro. Sempre antes na defesa? Sempre antes na defesa. E aí? O cenário era mulheres? Nenhuma. Pra variar, né? Falou quantas vezes você, no início da sua fala, você disse quantas vezes você viu uma mulher como juiz, promotora e advogada? Eu nunca vi. Em 8 anos de advocacia, eu nunca vi uma presidência, um tribunal do júri com mulheres em todas as situações ali, né? Em todos os setores judiciários, em todos os papéis do judiciário. Nunca vi. E essa sua experiência, né? E essa sua experiência de 32 anos de prisão, você pode falar um pouco pra gente como é que foi? Claro.
foi um caso, eu atuo por uma associação que chama Asbrad, que fez uma parceria com o CRAV. O que seria o CRAV? É o Centro de Referência e Apoio à Vítima aqui do estado de São Paulo. Basicamente, é da orientação jurídica fazer o acompanhamento de casos onde uma pessoa foi vítima de um crime grave. Não necessariamente uma mulher, pode ser um homem também que foi vítima de um homicídio, foi vítima, os familiares, né, da vítima do homicídio, a vítima de uma tentativa de homicídio. E quando nós começamos a atuar, o pessoal da Patrulha Maria da Penha, que atua lá em Guarulhos, entrou em contato com essa associação, falando que havia ali uma vítima que teria sofrido uma tentativa de feminicídio e que, em decorrência dessa tentativa de feminicídio, ela teria ficado tetraplégica. Isso é o primeiro cenário que nós tivemos, né? Eu lembro que no dia, foi mais ou menos uns 2 dias depois que o crime realmente aconteceu, nós fomos até o hospital para conversar com ela e entender o que estava acontecendo. E aí a gente entendeu a dinâmica dos fatos. Basicamente, ele invadiu a casa depois de um tempo já onde o relacionamento já tinha sido finalizado, ele já estando com uma outra pessoa, ele invadiu a casa. Uma medida protetiva? Com uma medida protetiva concedida em favor dela. Ele invade a casa, agride até que ela desmaia no chão e depois ela já está caída no chão, desmaiada, pega o celular, exige que ela acorde para colocar a senha no celular, depois que ela coloca a senha no celular, ele deu 3 facadas no pescoço, que foi o que gerou a tetraplegia dela. Ele fugiu, ficou durante 4 meses foragido da polícia, e aí uma parceria com o setor de capturas aqui da polícia do São Paulo, junto com as Asbrad, junto com os familiares, a gente conseguiu identificar onde ele estava e ele foi preso 4 meses depois, mais ou menos, da prática do crime. E aí foi onde o processo realmente começou. Meu Deus! Isso em 2021, 2022, tem 1 ano e meio mais ou menos que o crime aconteceu. Você acha que o fato de ser mulher traz um sangue nos olhos maior para as advogadas criminalistas em casos de violência doméstica previstos na Lei Maria da Penha? Sim, porque a gente se coloca no papel. Causa empatia, né? Não tem como dissociar? Assim, não, agora eu sou só advogada. Olha, é um exercício que eu acho que é necessário para a advocacia, até porque em determinados momentos você vai estar no papel de defender aquela pessoa, como eu já também defendi homens que foram acusados de tentativa de feminicídios. Mas... Deve ter sido difícil fazer essa defesa, né? Você sabe que eu sempre falo para os alunos que eles perguntam, não, porque o olhar é diferente. Você não olha com o sentimento, você vai olhar com o olhar técnico. Dentro daquilo que realmente essa pessoa cometeu, existe alguma coisa que possa ser feito por ela? E aí para todos os casos, tanto casos relacionados à violência doméstica, quanto casos de abuso sexual, por exemplo, abuso de criança. Então, se você não olhar com esse olhar técnico, você não nasceu para atuar na advocacia criminal. Porque você não vai conseguir fazer o melhor. Nenhuma especialidade. Tem que ter uma chavinha também, né? É dessa chavinha. Assim como a gente como jornalista, né? Quantas vezes a gente cobra coisas que chocam a gente tem que tentar pelo menos manter a calma para falar sobre aquele assunto. E a objetividade. Exato. Então, assim, eu nunca misturei uma coisa com a outra. Eu acho que quando você chega em casa, depois você fica pensando, caramba, né? Tinha que ser desse jeito, mas na vida profissional, quando você coloca técnica à frente de qualquer coisa, deslancha com uma facilidade muito maior. Mas com sangue no olho eu vou, mas não pelo caso em si, mas porque eu coloquei na minha cabeça, quando eu me formei e que eu não tinha nenhuma referência, que de uma certa forma eu queria que as outras meninas olhassem pra mim como uma referência profissional. E não no sentido de, eu quero me sentir melhor ou superior a isso, não. É porque eu queria que tivessem pessoas próximas a mim que me olhassem na advocacia criminal e falassem assim, caramba, então eu também tenho oportunidade de chegar lá. Porque eu não tive também isso. Posso, né? E por não ter isso, fez com que eu, entre aspas, quase desistisse ali por um período e demorasse muito mais tempo para entrar na advocacia criminal em si do que outras pessoas. Me corrija se eu estiver errada. Já faz um bom tempo que eu fiz direito. Mas se não me falha a memória, existem mulheres que escrevem doutrinas de direito civil. Existem mulheres que escrevem doutrina de direito penal, de processo penal, ou a maior parte dos autores continua sendo homens? 90% homens. Então significa que ela tem poucas cientistas doutoras, no caso cientistas, advogadas que se debruçam sobre a ciência do direito penal também, não só na prática, mas também na ciência, no estudo do direito penal.
Se a gente for parar para pensar, nos tribunais são poucos desembargadoras. Hoje a gente já tem um número um pouco maior de juízas do que nós tínhamos antigamente, mas como referência de doutrinas mesmo, pouquíssimas mulheres, mesmo dessa nova geração. Existem, não tem como a gente negar que não tem ótimas, excelentes profissionais, mas é uma quantidade infinitamente menor que a de homens, isso com certeza. E aí a palavra, enfim, clichê, preconceito, existe ainda? Situações de discriminação, conta um caos pra gente de discriminação, que é isso que a gente quer saber, né? A gente quer doida pra saber esses causos. Não, que a gente gosta de Mas eles ilustram, né? Ajudam a brilhantar aqui. Olha, já teve situações de chegar numa delegacia, por exemplo, com um advogado homem, que tem mais ou menos a minha idade, e olhar e pensar, você é só a estagiária dele, né? Você não pode entrar aqui. Várias vezes. No presídio, aí teve uma situação que foi um pouco inusitada. Eu estava na penitenciária, e ali tem um setor que a gente aguarda, que é o parlatório, para poder conversar com o cliente. Parece um pouquinho filme americano, só que sabe, com certeza, uma condição infinitamente menor, né? Tem aquele vidrinho, que a pessoa fica do outro lado e nós conversamos. Um telefonezinho. E algumas têm telefone, outras você grita. Eu grito. Nem furinho pra E eu tava sentada assim do lado de fora, esperando, porque demora muito tempo a chá de cadeira que a gente chama nesses lugares. E eu tava com sapato, normalmente eu gosto de usar um escarpão. E uma pessoa passou assim pra mim, trabalha, né, no local. Nossa, que sapato mais bonito. Obrigada. Eu nunca te vi aqui antes. E aí ele sentou e começou a vir com uma conversa. Em cima de você? No ambiente profissional. Tem um corte, né? Parei com aquela situação. Mas o que eu fiquei pensando, se fosse a situação oposta, de repente uma mulher, um homem ali e uma mulher passando, isso teria acontecido? Ou então, quantos homens já foram, entre aspas, assediados dentro desse ambiente profissional? Pouquíssimos, para dizer nenhum. Então, esse tipo de coisa incomoda. Por parte dos clientes, eu nunca tive problema de preconceito com eles, não. Mas eu percebo que, inicialmente na minha advocacia, era sozinha. Então, era somente eu. Hoje eu tenho um advogado que atua comigo, que é o Dr. Victor. Eu percebo que aumentou o número de clientes e quando eles chegam, eles optam por conversar com ele e a conversar comigo. Isso também acontece bastante. Isso chega na minha próxima pergunta, né, que é sobre remuneração. Eu li, quando a gente estava se preparando o roteiro desse programa, e pesquisando sobre o assunto, né, eu cheguei a um caso de uma advogada criminalista que contou que, enfim, ela estava numa situação de, não sei se era uma delegacia, eu não sei qual era o ambiente, mas que ela ouviu a seguinte frase, não sei se foi dito por policiais, que isso também é uma coisa que a gente quer saber também, a relação com os policiais, delegados e tal. Ô fulano, você não tem dinheiro mesmo, né? Não teve dinheiro suficiente para pagar um advogado, para você pagar uma advogada? Ou seja, a advogada é mais barata. É mais barato. A qualidade é menor, a advogada então é ruim, então o preço é menor. Tem essa ligação, sim. De achar que porque é mulher o preço vai ser mais barato. Hoje que o trabalho talvez não seja tão eficiente ou tão bom quanto o homem. Isso também é muito comum. Mas a formação é a mesma. Mas verbalizar isso pra você, né? Já. E delegacia? Porque geralmente, né, a gente tem diz o senso comum que o pessoal, eu não vou dizer de que corporação, mas fica aqui no ar, tem um certo, né, um traquejo assim, não muito delicado, ou não muito educado. Como é que você lida com isso nas delegacias? Eu nunca tive problema em delegacia, por incrível que pareça. Normalmente as pessoas acham que existe. Tem esse senso comum, né? Nunca tive problema. Os policiais sempre foram extremamente educados, super respeitosos. Delegados de polícia também, majoritariamente homens. Acho que eu já atuei com meia dúzia de advogadas mulheres e na delegacia da mulher, que a prioridade é que seja uma delegada mulher. Mas chega na delegacia da mulher, delegada mulher é bem minoria, né? Não, na delegacia da mulher eles optam por delegadas mulheres. Não, mas fora? Fora, a minoria. Guarulhos, por exemplo, que é a circunscrição ali de atuação majoritária, nós temos fora a delegacia da mulher, acho que uma ou outra delegada, duas talvez.
O restante são todos homens, e são 5 delegacias de polícia, mais as delegacias especializadas. Então são homens. O direito penal, ele afasta as mulheres. Por quê? Qual é a minha curiosidade também de saber? Uma, porque as pessoas acham que é perigoso, e que não é. Não é. Por quê? Porque você vai envolver com crime, porque... É só você ser sincero. Do mesmo jeito que vai ser perigoso se eu atuar na esfera previdenciária e não transferir o dinheiro para o meu cliente, vai ser perigoso se eu mentir, enganar ou inventar uma história para o meu cliente criminal. Então, se você falar a verdade, não existe esse perigo. A matéria que você lida também, então, para uma mulher, acredito até por uma questão fisiológica nossa, é difícil fazer essa separação. Então, há um caso de estupro de vulnerável, uma criança que foi abusada sexualmente, uma mulher que foi violentada, uma mulher que sofreu violência doméstica, no geral é mais difícil para que as mulheres consigam lidar com isso. E a ideia de que você está num ambiente onde você não é, vamos colocar que você não é recebido da forma que em outros locais você é recebido. Então, se você for numa audiência, antigamente tinha muita audiência presencial, no fórum civil, que tem muita audiência de família, normalmente a maioria dos advogados ali vão ser mulheres. Trabalhista, vai ter uma mescla muito grande entre homens e mulheres, a receptividade é diferente. No criminal, é homem. Então o ambiente em si não é um ambiente que a gente fique confortável. Os comentários não são comentários que você se sinta confortável, e isso acaba afastando um pouco as mulheres. E que tipo de blindagem você já criou para lidar com isso? Mental ou estratégia de discurso? O seu modus operandi, para falar a linguagem. Algumas situações ignorar. Então tá falando uma besteira, eu viro as costas e saio andando, porque eu não sou obrigada. E antigamente eu ficava com medo de responder. Hoje em dia eu brinco que eu já virei um pouco bocuda até demais. Então se fala alguma coisa, eu dou uma resposta, a pessoa fica sem graça e acabou aquele comentário ali. Em algumas situações, até, entre aspas, ensinar e explicar para aquele advogado, para aquele profissional que está falando alguma bobagem. A gente tem um grupo de advogados que eu sou também a única mulher, que nós fazemos ali uma parceria, e a gente criou uma comunidade de advogados criminalistas na região ali de Guarulhos e Alto Tietê. E toda vez que a gente senta para conversar, que nós somos em 5, quando eles falam alguma coisa, eles falam, mas e aí, eu falar desse jeito, é preconceituoso? Eu falar dessa forma afasta ou não? Então, eu percebo que hoje eles já estão também mais abertos para ouvir esse outro lado da história. Existe uma autocrítica por parte do... Agora, qual é a média de idade do pessoal da Conexão Criminal? 30 anos. Pois é. Vá falar com os advogados. Os mais velhos. As medalhas é mais difícil. Esse tipo de autocrítica existir. Vai começar a falar... Aliás, advogado tem autocrítica, você é tão bonitinha, fala tão bem, mas pode deixar que eu faço. Você é muito novinha. Oi, linda. Eu nunca vi ninguém chegando pro advogado e falar, oi, lindo, tudo bem? Ignora, fala muito obrigada. Doutora Gabriela ou Silvestre, você por não favor. tem essa intimidade para falar desse jeito comigo, e vida que segue. Agora, você acha, Gabriela, assim, nós já estivemos em eventos juntas e já ouvimos isso de uma advogada criminalista, que foi sobre essa questão do processo. A doutora, você não se envergonha de defender um acusado de estupro? Já aconteceu isso com você? De você ter esse julgamento de pessoas que são de fora do direito, ou até, enfim, outros advogados ou outras partes? Nossa, mas você está advogando para um acusado de estupro? Já. Estupro, principalmente violência doméstica, né? Porque eu atuo tanto para defender quanto como assistente de acusação. Quando você aparece como defesa em um ambiente onde as pessoas sabem que você também atua como assistente de acusação, como que você tem coragem de fazer isso? Porque você sabe que as pessoas sofrem? Como que você consegue fazer esse tipo de coisa? E a resposta é sempre a mesma. Eu sou advogada. Se eu quisesse tomar parte, eu viraria promotora de justiça. Então, advogada, eu estou ali pelo bem melhor do meu cliente. Se eu enxergar que naquela situação específica eu não vou atuar da forma adequada, aí eu passo para outra pessoa. Mas até hoje isso nunca aconteceu, mas julgamento tem. As pessoas não entendem como que uma mulher consegue defender um homem que agride fisicamente outra mulher. Como se a gente concordasse com isso, como se a gente aceitasse. Não. Coloca o gênero em primeiro lugar, né? Exato. E não a profissão. Sempre, né? Exato.
Só que, por que não questionam isso quando nós falamos do outro lado, do homem? Os homens não são questionados com relação a isso. Então, por que nós mulheres enxergam esse lado? Com essa fragilidade de aceitar pegar um caso desse e o homem nunca é questionado de como você consegue defender um homem que abusa de outras crianças. É essa visão mesmo, mas por ser uma advocacia que é predominantemente masculina e aos poucos isso tem mudado, eu vejo que, não em curto prazo, né, em médio para longo prazo, as coisas melhorem, até por nós enxergarmos dentro da faculdade um número muito grande de mulheres dentro dos bancos. A maioria são mulheres, né? A maioria. E elas estão se interessando mais, né, pela prática do... Se interessa. E você acha que existe alguma coisa que pode ser feita no nível das universidades para tornar essa prática mais palatável às futuras advogadas mulheres? Seria possível isso? Olha, vai parecer que eu estou puxando sardinha pro meu lado, mas não é isso, tá? Mulheres como professoras de direito penal. Isso, juiz, professores de advogadas. Você teve? Não. Nem eu. Nenhuma. Meus eram excelentes, mas eram todos homens. Exato. Aliás, eu não tive, pensando bem, eu não tive nenhuma professora mulher no curso de direito. Nenhuma. Não é incrível isso? Eu me formei faz quase 30 anos, mas nenhuma mulher. Hoje você tem um número maior, mas ainda é uma quantidade menor. E aí a gente vai para uma outra história. Nessa área, né? Se você é professor universitário na área do direito, principalmente, o que eu vejo? No geral, eles têm outras profissões além da docência. Então, há promotores, advogados, juízes, delegados e assim excessivamente. Ele, então, sai do fórum, é juiz, ele sai do fórum e à noite vai até a faculdade para dar aula. As mulheres não conseguem fazer isso. Por quê? Ela vai sair do fórum, vai chegar em casa e ela vai cuidar de casa. Cuidar de casa, cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar. Então, a mulher, para que ela consiga exercer essa outra profissão, ela precisa abdicar necessariamente de outras coisas. Ou ter uma forte rede de apoio para isso, né? Se ela não tiver isso, o que é muito difícil, se a gente for parar para pensar também, ela não vai conseguir ser essa referência para outras mulheres. Então, assim, as faculdades que poderiam fazer hoje, procurar realmente profissionais mulheres para dar aulas, para que elas tenham exatamente essa referência. Referência a tudo. Quando a gente fala de profissão, em qualquer profissão, toda vez que a gente entra numa faculdade, independente do curso que se escolha, sempre tem alguém que a gente olha e fala assim, nossa, quero ser essa pessoa. Aí espelho, né? No jornalismo, nossa, eu vejo lá Fátima Bernardes, né? William Bonner. Então, a gente sempre tem uma pessoa como referência. E se você entra numa faculdade, você não enxerga nenhuma referência, nem entre os professores e nem entre os doutrinadores, eu penso que aquele lugar não é pra mim. É uma forma da aluna mulher também se sentir pertencente, né? Olhar para essa professora e falar, eu posso também, né? Exato. Não, o professor está falando isso, eu vou aprender porque eu preciso passar numa prova da OAB, eu preciso passar num concurso público e lá na frente eu vou fazer outra coisa porque esse lugar não é pra mim. Eu tenho uma curiosidade que não ficou sanada porque não veio aqui, né? A gente entrou nessa história da formação do advogado, mas eu tenho uma curiosidade. Por parte dos clientes, já aconteceu de você ter um réu, um cliente que é réu confesso e que ficou constrangido de ser defendido por uma mulher? Não, nunca. Ou se sentiu desconfortável? Não. Porque quando eles chegam para nós, é essa imagem, e essa imagem que você tem. Então, assim, o cliente não vai chegar no escritório, no meu escritório, eu vou falar o nome, né, para não dar um merchan. Eles não vão chegar no meu escritório. No geral, quando uma pessoa procura um advogado, em especial de advocacia criminal, ele enxerga a pessoa. Então, quando ele chega, ele já sabe quem eu sou. O que tem a diferença depois que eu comecei a atuar com outros advogados, o número de clientes aumentou, porque eles vão atrás do advogado homem, especificamente. Isso acontece, sim, e seria hipocrisia da minha parte falar que não. Mas preconceito, se sentir constrangido, nunca. Não. Isso nunca aconteceu comigo, não. Muito bom. A gente está caminhando para o final do programa já. A gente poderia ficar falando aqui por todo dia, por toda a noite, dependendo do horário que você está ouvindo o nosso programa. Que mensagem você tem, então, para a gente fechar esse programa, Gabriela? Para o advogado
advogados novos para advogados mais maduros, para advogadas maduras e futuras advogadas? Acho que primeiro para as mulheres que, independente daquela carreira que elas queiram seguir, é só você correr atrás. Claro, existem situações onde você vai ter uma dificuldade muito maior. Eu tive também uma dificuldade muito grande para entrar na advocacia autônoma, porque eu não tinha recursos para isso, mas eu não desisti. Por mais difícil que seja, em alguns momentos a gente vai ter que abdicar de determinadas coisas para conseguir construir aquele caminho para o nosso sonho. Que é um caminho das pedras, já vamos É o dizer. caminho das pedras, não tem jeito. Não é fácil e nunca vai ser. E ter sempre uma perspectiva de futuro, nunca estar acomodado naquela posição que você está. E com relação aos homens, eu sempre falo isso, ouvir, não precisa muito além disso. Quando a gente está disposto a ouvir o que a outra pessoa tem para falar, mesmo que no primeiro momento a gente não aceite, lá no nosso subconsciente a gente começa a entender aquela situação e pensar de uma forma diferente, de repente mudar de opinião ou simplesmente se abrir para outra parte. Então, basicamente, não desistir daquilo que a gente quer para o nosso futuro e estar aberto também para mudar de opinião. Eu quero ser advogada criminalista, mas no meio do caminho eu me apaixonei pelo direito civil, não tem problema nenhum. Acho difícil isso acontecer. Mas não tem problema nenhum. É uma cachaça de um depois bichinho que faz a pica, primeira estressa. audiência, eu brinco que quando você é picado pelo bichinho da advocacia criminal, dificilmente você vai para outra coisa, a não ser que o seu objetivo final realmente seja outro. Então, quando você tem um objetivo lá na frente, percorrer esse caminho independente das dificuldades que tenham. Como eu falei, eu tive dificuldade financeira, eu tive que atuar em outras áreas para poder chegar naquilo que eu queria. Hoje eu sou aquilo que eu queria 10 anos atrás? Hoje eu sou, mas agora eu quero outras coisas para mim, para o meu futuro. Então sempre ter uma perspectiva de futuro, que isso faz com que a gente trabalhe, isso faz com que a gente também não desista daquilo que a gente quer. Porque mulheres criminalistas são seres, acima de tudo, desejantes. Exatamente. Obrigada, Gabi, maravilhosa. Obrigada mesmo. Nossa, Obrigada. A gente ficaria conversando horas e horas aqui, mas a gente precisa encerrar esse episódio. Então, gente, não esqueçam de curtir as nossas redes sociais. A gente está no Instagram, a gente está no YouTube, onde mais a gente está? No Spotify. Toda semana com um episódio novo. Espero que vocês estejam gostando da nossa segunda temporada. Até a próxima, gente.